E aí, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu quero ajudar vocês aí, passar para vocês uma das melhores ferramentas indicadas, né, para o gerenciamento de desenvolvimento pessoal. Então aí, se você tá querendo escrever suas metas, já escreveu ou tá nesse movimento de colocar as suas metas de vida, né, acadêmicas, profissionais de 2024, eu quero te ajudar com uma ferramenta chamada de SMART, S-M-A-R-T. Então, bora lá! Então, as metas SMART ele é um acrônimo que significa específico, mensurável, realista, atingível e oportuna. Essas 5 letrinhas vão ajudar vocês a definir realmente metas realísticas e que podem ser atingidas e que são factíveis, né, de fato, para você aí em 2024. Então eu quero auxiliar vocês nesse planejamento, porque eu acredito sim que a gente deve ter visão sobre onde nós desejamos chegar, o que nós queremos alcançar, e nada melhor do que nós refletirmos sobre o ano que passou e também, principalmente, onde nós queremos chegar. Então, refletir. O que nós conseguimos atingir, né? O que não conseguimos atingir, celebrar as coisas que atingimos, né? Com muito auê e refletir sobre aquelas que não conseguimos. Por que eu não consegui? O que faltou? O que estava precisando ser definido ou o que estava precisando ser redesenhado? Muitas vezes a gente perde na dose e a gente acaba colocando metas que na verdade não são factíveis, que a gente não conseguiria alcançar de toda forma. Por isso a importância da gente manter. É como se a gente colocasse o pé no chão, né? A gente colocasse as expectativas baixas e pensasse o que realmente seria um avanço significativo se eu conseguisse atingir ele. Muitas vezes esse avançar não é algo muito grande, né? É algo pequeno que se você fizesse, por exemplo, todos os dias, já faria uma grande diferença na sua vida, na sua carreira, na sua profissão, na sua saúde, né? Então, a ideia dessa técnica é ajudar você a definir metas factíveis para 2024. Para ajudar vocês nesse processo, eu vou disponibilizar um PDF, tá? Para vocês que vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, que vai justamente guiar vocês na construção da técnica SMART de vocês. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que você precisa fazer é colocar o que você tem em mente no papel. Qual é a meta que você gostaria de aperfeiçoar com a técnica SMART? Coloca aí no papel, sem julgamento nenhum, só escreve. Então, primeiro, o que você quer fazer? Então, por exemplo, eu quero ler mais artigos científicos aí durante o mestrado, doutorado, né, para conseguir organizar as referências de forma mais organizadas, pensando que a gente precisa desenvolver projeto de pesquisa, a gente precisa de referencial teórico, lá na frente a gente vai precisar de artigos para discussão. Então, gente, não tem coisa pior do que a gente ler um artigo científico e saber que aquela informação existe quando precisar dela, mas não lembrar de onde você extraiu ela. Então, leitura e organização oportuna vai permitir que a gente consiga, né, encontrar esses artigos de forma mais fácil. Então, o que você quer? Escreveu ela, colocou a meta inicial? Aí a gente começa aí pelos acrônimos. Primeira coisa, específica. A sua meta ela deve ser clara e específica e não deve ter ambiguidade, né? Coisas duplas que você poderia entender. E ela precisa responder as perguntas: o que? Por quê? Quem? Onde? Quando? Como? Então eu trago alguns exemplos. O que você deseja realizar? Quem precisa ser incluído para essa meta conseguir ser atingida? Porque tem isso também. Às vezes a gente fala uma meta que envolve um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas está alinhado com essa meta? Está alinhado com esse objetivo que você está querendo atingir? Então é muito engraçado, né? Por exemplo, eu falava pro meu marido, ai, vamos começar a correr nós dois, tal, vamos correr. Vamos conseguir correr 10 quilômetros em tal ano. Aí, isso é uma meta dele também? Ele também quer correr 10 km em tal ano? Ou é só eu que quero? Então, vamos tomar cuidado com isso, gente. Até quando eles precisam disso que você precisa finalizar? Porque a obtenção desse resultado deve ser priorizada aí na sua definição de metas. Então, por exemplo, você precisa ser específico nesse momento. Então, ao invés de você colocar, eu quero avançar na minha pesquisa no primeiro semestre de 2024.
O que seria o avançar na pesquisa? Isso está muito amplo, muito vago. O melhor seria, eu quero concluir a minha revisão bibliográfica, o meu referencial teórico no primeiro semestre de 2024. Ok, esse tópico específico aqui que você quer finalizar. Então, uma má meta aqui nessa parte, gente, seria, por exemplo, eu quero melhorar as minhas habilidades com o idioma inglês. Isso é ruim. Agora, você colocar... Eu quero atingir a nota 70 no TOEFL IBT para o inglês. Legal, você está colocando algo bem factível que você precisa atingir e aí você vai conseguir mensurar lá na frente o quanto você, se você atingiu, se você não atingiu. É algo palpável que você consegue visualizar. Então, para aquela nossa meta que a gente colocou no início, né, de ler artigo científico para organizar suas referências, aqui a gente poderia colocar ler um artigo científico por semana e extrair os dados desse artigo para uma planilha. Legal? Super factível e viável. Depois a gente vai para o M de mensurável na técnica SMART. Então, a sua meta ela deve ser mensurável. Isso é muito relevante, tá? É preciso ser capaz de quantificar ou medir o seu progresso em direção à realização dessa meta. Isso aí vai permitir que você avalie o seu sucesso, né? Identifique áreas que precisam de ajuste. Gente, quantificação. Isso é muito importante para a gente conseguir avaliar se a meta, o quanto nós conseguimos atingi-la. E também ajuda a visualizar no que nós podemos melhorar. Então, como você pode medir esse progresso aí que você definiu? Como você sabe que você vai conseguir atingir a sua meta? Então, mensurar é ter critérios claros para você conseguir avaliar. Então, por exemplo, no meu doutorado eu quero a publicação de 2 artigos científicos em revista. Isso é totalmente claro e visível. Então, por exemplo, eu quero melhorar a minha escrita científica. Eu quero ser uma pessoa que consiga escrever um texto científico. Isso é muito amplo, é muito vago. Como você pode mensurar isso? Se você estiver fazendo uma disciplina, pode ser uma nota boa, sendo que eu sei que isso não representa nada, enfim, pode ser uma nota boa nessa disciplina. Isso é algo mensurável que pode ser visto. E aí, para aquela meta de ler artigo científico e construir uma planilha, a gente poderia colocar que a gente vai ler um artigo científico completo a cada domingo da semana. Então, todo domingo eu preciso finalizar a leitura daquele artigo. Se eu não finalizar até domingo, você não conseguiu atingir a sua meta. Depois a gente vai para o A da técnica SMART. E o A significa alcançável, gente. O que o A fala? É que a sua meta ela deve ser realista. Lembra? Pé no chão. Vamos ver o que a gente realmente consegue atingir aqui. Ela deve ser alcançável. E isso não significa que a meta não pode ser desafiadora, mas é importante garantir que ela seja possível de ser realizada com os recursos que você aí tem disponível. Então, por exemplo, você colocar que vai finalizar a sua técnica de coleta de dados em 6 meses é muito mais factível do que falar que vai finalizar a sua tese em 3 meses, tá? Então, claro, a depender de onde você está aí no seu ponto de partida. Se você ainda tiver que coletar dados, né, como nesse caso, é impossível. Então, como perguntas para ajudar vocês podem pensar: você tem as habilidades necessárias para atingir esse objetivo ou você ainda vai precisar adquirir as habilidades? De quais recursos você precisa para atingir essa meta? Você tem acesso a esses recursos? Se não, você pode improvisar, né? Meu marido é o rei do improviso, gente. A gente quer mobiliar a nossa casa, beleza. A gente tem os recursos financeiros para mobiliar a casa completa? Se não tem, como é que a gente pode improvisar, adaptar isso? A gente quer mobiliar de toda forma em 2024. Rodrigo é marceneiro. Comprando material, ele consegue mobiliar nossa casa. Então, vocês estão vendo? A gente vai trabalhando com o que a gente... Qual é a motivação que está impulsionando essa meta? A quantidade de esforço necessário está de acordo com o que o objetivo alcançará? Então, a gente tem que colocar o pé no chão. Então, por exemplo, algo ruim aqui seria, por exemplo, aprender o idioma inglês em 7 dias. Gente, impossível. Mas aprender o verbo to be em 7 dias,
totalmente viável. Então, a gente precisa colocar metas alcançáveis e fragmentar essas metas da forma menor possível para que você consiga fazer um pouquinho a cada tempo e no final de 2024 você conseguir atingir algo significativo, é muito melhor. Vamos lembrar, né, que 2024 tem 365 dias. Então, você pode fazer um pouquinho a cada dia, se você quiser criar algum hábito, para fazê-lo até o final do ano. Então, pensando naquela nossa meta que nós estamos desenvolvendo junto aqui, a gente poderia colocar que a gente tem muito tempo livre, né? A gente poderia colocar que a pessoa tem muito tempo livre na semana e sim, ela é totalmente viável para ela ler um artigo científico por semana, porque assim, ler um artigo científico por semana pode ser um pouco pesado para algumas pessoas, mas se a pessoa tem tempo livre, se ela consegue se organizar, é possível de ser realizado. Próxima letra da nossa técnica SMART é o R de relevante, gente. Então, o que acontece? É importante que a sua meta esteja alinhada com os seus objetivos aí e com o seu cronograma, se estamos falando de mestrado e doutorado, tá? Isso é muito importante. Então, por que você deve definir essa meta neste momento? Essa meta está alinhada com os objetivos gerais do seu mestrado e doutorado? Está incluído no seu cronograma ou é algo exigido para você alcançar o seu título ou se graduar ou finalizar o seu mestrado e doutorado? Se sim, coloca aí, vê aí o quanto cada meta que você está querendo colocar é relevante ou não. Então, por exemplo, gente, às vezes a gente coloca no cronograma que precisa participar de pelo menos 2 eventos científicos no ano. Isso é importante, isso é relevante, isso está no seu cronograma, então entraria na sua meta. E aí, para aquele exemplo da organização dos artigos científicos, né? Por que isso é relevante? Porque isso vai permitir a pessoa ter uma planilha organizada de todos os artigos científicos relevantes que ela pode utilizar ao longo da construção da sua tese, da sua dissertação, e isso dá um apoio imenso futuramente. Isso é algo estratégico para agilizar cada etapa de escrita que essa pessoa vai passar. E vamos lá, a última letra da técnica SMART é o temporal. É lógico que a gente precisa definir o tempo. Então, a meta deve ter um prazo definido. Isso ajuda a gente a criar um senso de urgência e estabelece um compromisso temporal para a realização daquela meta. Então, é aquele negócio, né? Principalmente para as pessoas aí, quem tá aí no meu lado... Eu sou uma pessoa super procrastinadora, gente. Quando tá perto de entregar, meu cérebro parece que vira uma chave, que eu consigo desenvolver, que eu consigo criar solução. Sério, mesmo que eu queira trabalhar desde o início, parece que alguma coisa me barra. Mas quando eu tô perto de entregar, eu fico super criativa e resolvo o problema. É incrível esse negócio. Então, essa questão temporal é muito forte pra gente. A gente precisa definir o tempo, porque senão a gente vai deixando para depois, vai empurrando com a barriga, vai priorizando outras coisas na frente e aí já viu, né? Então, qual é o prazo? E importante também, se o cronograma é realista, você consegue exercer aquilo dentro desse prazo? Então, por exemplo, enviar o projeto de pesquisa até o final do mês para o orientador é sim uma meta realística. Então, um mais exemplo aqui, gente, seria concluir as disciplinas do mestrado em 2024. Um bom exemplo seria concluir 2 disciplinas no primeiro trimestre e 3 disciplinas no segundo trimestre desse mestrado, concluindo assim os créditos que eu preciso finalizar para entregar minha dissertação. Aí é uma meta mais legal. Nesse caso, a gente definiu o primeiro semestre, né? No exemplo dos artigos científicos para construir nossa organização. Então, em 6 meses, a pessoa teria esse quadro de referências e... felizmente, nós esperamos que ela tenha conquistado o hábito de leitura de artigos científicos para seguir aí o seu mestrado e o doutorado. Então, gente, para finalizar essa questão das técnicas SMART, é importante que você defina essas metas, né, para você conseguir realmente avançar e ter isso muito claro no que você deseja melhorar ao longo de 2024, mas é muito importante também a gente ser flexível, a gente entender que as coisas mudam, as coisas não ocorrem como... Você apagou? Ai, apagou aqui, amor. Usa o do computador, viu? Que as coisas mudam, as coisas, elas nem sempre acontecem da forma que a gente precisa e tá tudo bem
alterar a rota, mudar as metas e rever as coisas aí que você tinha planejado inicialmente. Principalmente quando a gente está fazendo esse exercício da primeira vez, é natural que a gente não consiga atingir, que a gente não consiga ler um artigo por semana. Não consigo ler um artigo por semana? Leia um artigo em 15 dias. Você ainda assim vai conseguir incluir diversos estudos e vai conseguir organizar as suas referências para sua tese ou dissertação. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês aí, né? Esse é o primeiro passozinho para a criação de foco e para ajudar a vocês aí na mensuração do progresso de vocês ao longo de 2024. Se esse vídeo te ajudou, dá um gostei aqui embaixo. Também se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!